Oi pessoas, eu Zinga aqui e hoje vamos falar sobre Ouro Preto no estado de Minas Gerais e todos os motivos que fazem dessa cidade histórica e cheia de coisas legais a melhor cidade do Brasil. Antes de mais nada, se tá gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o dedão do like que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada, idolatrada, salve salve. Então, bora lá? Bem, falar de Ouro Preto é falar de história, de reviravoltas, de conquistas, de riquezas e de muitos nomes que fizeram parte do que essa cidade é hoje. Para começar, Ouro Preto é uma cidade mineira de cerca de 75 mil habitantes, famosa pelas igrejas, casarões antigos, mas isso todo mundo já viu em alguma foto por aí. Eu quero ver se você conhece o que eu vou te contar a seguir. Ouro Preto nasceu em 1698 lá no Arraial do Padre Faria e foi fundada por um bandeirante chamado Antônio Dias de Oliveira, pelo padre João de Faria Fialho, e dois irmãos da família Lopes de Camargo, que você provavelmente não conhece, nem eu, porque eles morreram. O arraial se juntou a outros arraiais e em 1711 tudo isso se transformou num lugar chamado de Vila Rica. 9 anos depois, essa vila foi escolhida para ser a capital da capitania de Minas Gerais e mais tarde do próprio estado mineiro. Então em 1823, depois que o Brasil se tornou independente, Dom Pedro I deu o título de Imperial Cidade de Ouro Preto a esse pequeno povoado. E se você se pergunta por que Ouro Preto, a resposta é por causa do óxido de ferro que cobria o ouro que era muito encontrado nessa região e que deixava ele escuro, preto. Entendeu? E sim, essa região cresceu por causa do ouro, mas tudo que é bom dura pouco e eu já volto a falar disso. Então em 1839 fundaram a primeira escola de farmácia da América do Sul e em 1876 a Escola de Minas. E toda essa história da antiga capital mineira teve um desfecho em 1897, quando Ouro Preto não conseguiu apresentar uma alternativa viável para o desenvolvimento urbano, então começou a perder território e, por fim, entregou o trono para o antigo Curral del Rey, que mais tarde viria a se chamar Belo Horizonte. E falar de Minas Gerais e não citar algum tipo de peleia é quase impossível, e talvez Ouro Preto seja a cidade campeã no assunto brigas, porque é simplesmente o município brasileiro que mais acumulou fatos históricos que construíram a memória nacional. Os principais marcos históricos são a Guerra dos Emboabas, em 1708, também a revolta contra o Quinto da Coroa Portuguesa, de 1720, e também a famosa Inconfidência Mineira, que buscava a independência da região da coroa portuguesa e que no fim resultou na morte de Tiradentes quando descobriram a conspiração da galera. E aqui cabe uma curiosidade: Tiradentes foi enforcado, decapitado e esquartejado da pior maneira que você possa imaginar. Pegaram a cabeça dele e expuseram em praça pública, e essa foi a forma de a coroa avisar que é isso que acontecia com quem se atravessasse com o governo. Só que misteriosamente, na noite seguinte, a cabeça do rapaz foi roubada e nunca mais encontraram ela. Isso seria um assunto pro Linha Direta se ele ainda existisse. A praça onde a cabeça dele foi exposta hoje chama-se Praça de Tiradentes. E Ouro Preto reúne o maior e mais importante acervo arquitetônico e artístico do Brasil, Colônia. Essa é a parte que todo mundo conhece, principalmente por conta das casas nas ladeiras construídas durante os séculos 17 e 18, também pelas igrejas decoradas a ouro e pelas imagens santas em estilo rococó e barroco. A riqueza é tamanha que em 1980 a Unesco declarou Ouro Preto como um patrimônio da humanidade, sendo uma das primeiras cidades do mundo a receber tal título. E Ouro Preto é uma das cidades mais importantes do Brasil. Fica a 1.150 metros de altitude e é um retrato do que foi a loucura pelo ouro no século XVIII. Estima-se que mais de 800 toneladas do mineral foram enviadas para Portugal nessa época, e isso fora o contrabando interno e o que foi utilizado nas igrejas. E não era só ouro também, era hematita, dolomita, turmalina, pirita, granada, muscovita, topázio e uma outra pedra chamada de topázio imperial que só era encontrada ali na cidade. Hoje, Ouro Preto vive do turismo, principalmente durante a época do Carnaval de Ouro Preto. Da demanda também que a Universidade Federal de Ouro Preto gera, de algumas metalúrgicas e de poucas mineradoras de materiais mais comuns como o ferro e o mármore. Mas sabia que Ouro Preto já foi a cidade mais populosa da América Latina no século XVIII e teve aproximadamente 80 mil habitantes? Eu sei, parece pouco, mas para você ter uma ideia, São Paulo, que hoje tem 12 milhões, na época só tinha 8 mil. Nova York tinha menos de 40 mil e hoje tem 8 milhões. Ouro Preto teve um pico de 150 mil pessoas vivendo na cidade, mas quando o ouro acabou, esses 150 mil viraram apenas 15 mil. E assim seguiu a história. E é de Ouro Preto que vieram grandes nomes da cultura brasileira, como o Aleijadinho, o maior arquiteto e artista do período colonial, famoso pelas suas obras em estilo barroco, cheias de exageros, contrastes e riquezas de detalhes. Também o poeta Tomás Antônio Gonzaga, que nasceu português, mas que se criou brasileiro
e se apaixonou pelo arcadismo, que era o contrário do barroco. Aqui ele noivou com Maria Doroteia, mas foi preso durante a Inconfidência Mineira, foi exilado na África e nunca mais viu sua amada nem o Brasil. Mas a história dele vai além disso, porque passou a adotar o apelido de Dirceu, escreveu um poema chamado Marília de Dirceu, que era para Maria Doroteia, e assim contou sobre a sua paixão e a saudade que ela deixou em sua vida. E eu achei muito lindo. E aqui entra uma lenda curiosa. Uma vez na África existia um rapaz chamado Chico Rei, que era rei lá na tribo dele. Por isso, o nome dele. Os exploradores de escravos safados resolveram capturar esse rapaz e trazer ele para o Brasil. Então aqui na condição de escravo conseguiu comprar sua liberdade, adquiriu uma mina e com os lucros comprou a liberdade de outros escravos. Mais tarde, Chico Rei foi coroado pelos seus amigos lá na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. É de história que você gosta, então lembre disso na próxima vez que você visitar esse lugar. Bem, essa é a história de Ouro Preto resumida, mas todos sabemos que se eu fosse falar de tudo, eu demoraria mais de 300 anos, que é mais ou menos a história da cidade. Gostou até aqui? Então fica aí que agora eu vou te apresentar todos os motivos pelos quais você deve conhecer Ouro Preto e concordar comigo quando eu digo que essa é a melhor cidade do Brasil. E se tá gostando do conteúdo, compartilhe o vídeo adiante para que mais pessoas do Brasil e do mundo possam conhecer essa cidade histórica. E se você quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso Brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra no nosso grupo do Telegram, o link eu vou deixar aqui na descrição. Bem, falar do que fazer em Ouro Preto é meio que chover no molhado, como minha mãe sempre diz, mas certamente existem coisas que você nunca ouviu falar. Então fique comigo até o final. A cidade de Ouro Preto é toda um museu a céu aberto, praticamente, mas existem alguns outros lugares que valem a pena ser conhecidos, como o Museu Casa dos Contos, que em 73 foi instalado um centro de estudos do ciclo do ouro, com diversos arquivos históricos de Minas Gerais. Ali, além disso, ainda é possível conhecer a Biblioteca Luiz Camilo de Oliveira Neto e também exposições da Casa da Moeda e do Banco Central do Brasil. Outro lugar importante é o Museu da Inconfidência, lá na mesma praça em que a cabeça de Tiradentes foi exposta. Quando construída no final do século XVIII e meados do século XIX, funcionava como casa de câmara e cadeia. Também o Museu Casa dos Inconfidentes, ainda o Museu das Reduções com réplicas de 15 estados brasileiros, o Museu da Farmácia e o Museu da Ciência e Técnica da Escola de Minas Gerais. E igreja é outra coisa que Ouro Preto é como o mato na Amazônia, tem pra tudo quanto é lado. Mas os destaques vão para a Igreja de São Francisco de Assis, uma das obras mais importantes de Aleijadinho e Mestre Ataíde e um dos pontos mais visitados da cidade. Também a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em taipa e madeira, construída no século XVIII, e o mais antigo templo de Vila Rica, que inclusive tem no subsolo um museu de arte sacra. Antigamente essa basílica era só uma pequena igreja que foi demolida para ser construído um templo maior. Depois veio o Vaticano e deu o título de basílica a esse templo por conta da sua importância artística, cultural e arquitetônica. E para você que não sabe o que é uma basílica, basicamente significa que é território do Papa, assim como as basílicas lá de Roma. Você é louco, né? Outra igreja é de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que eu falei antes, a melhor expressão do barroco ao estilo italiano. Também a igreja matriz de Santa Efigênia, que dizem ter sido construída por Chico Rei e sua galera com o ouro retirado de uma mina da Encardideira. Ali, inclusive, disse que foram sepultados todos os escravos de Ouro Preto, além de que muitos santos no interior são negros. Outro lugar é o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, onde se encontra o Museu do Aleijadinho e onde o pai dele foi sepultado quando a cidade ainda se chamava Vila Rica. Também a igreja de Nossa Senhora do Carmo, com contribuições de Aleijadinho e Mestre Ataíde e cheia de azulejos portugueses. Ali também fica o Museu do Oratório. Cara, é bastante coisa para uma cidade, teoricamente, pequena. Então vamos dar uma pausa aqui para você me dizer o que tá achando de Ouro Preto. Tá conhecendo muita coisa nova? Comenta aí embaixo. Deixa a tua marca. E se você já conhece a cidade, utilize a hashtag #MinhaFotoNeuzinga quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos hão de ser repostadas. Continuando e deixando um pouco as igrejas de lado, outro lugar importante de Ouro Preto é a casa de Tomás Antônio Gonzaga, aquele rapaz que eu falei que foi exilado na África, que no século XVIII era a ouvidoria de Vila Rica, assim como a casa dele. Também a Casa de Cultura do Padre Faria, uma instituição onde conta a história dos pioneiros da descoberta do ouro de Minas Gerais. Ainda a Estação Ferroviária de São Julião, a Estação Ferroviária Metalúrgica, o trem da Vale, que liga Ouro Preto a Mariana, também a Feira de Artesanato Largo do Coimbra, com vários itens feitos principalmente em pedra-sabão, que era muito encontrada na região lá no século XVIII. E se você pensa que não existem minas para serem visitadas aqui, você se engana, porque o Ouro Preto dizem ser um queijo suíço de tantos furos que existem debaixo das casas,
para serem exploradas. Algumas das minas mais importantes são a do Chico Rei, que é aquela de onde supostamente teria feito ele rico o suficiente para comprar a liberdade de outros escravos. Também a mina do Bijoca, a mina do GG e as minas do Palácio Velho. Outros lugares mais fora da curva convencional são o mirante da UFOP, o mirante da Rua Getúlio Vargas, o mirante das Lajes, o mirante do Morro São Sebastião, o mirante Museu Casa dos Inconfidentes, o Observatório Astronômico da Escola de Minas, com um dos telescópios refratores mais antigos do Brasil ainda em uso e ainda outro entre os mais antigos de Minas, e também o Teatro Municipal Casa da Ópera, o mais antigo em funcionamento das Américas, construído em 1769. E para você que acha que Ouro Preto é só construção para todo lado, então não conhece o lado natural da cidade, como a Cachoeira da Ponte da Rancharia, a Cachoeira de Itatiaia, a Cachoeira do Castelinho, a Cachoeira do Falcão, a Cachoeira dos Namorados, o Parque Municipal das Andorinhas, cheia de formações rochosas, com diversas cachoeiras também, como a das Andorinhas, que dá nome ao lugar. E é claro, como finalizar esse vídeo sem falar do Parque Estadual do Itacolomi, o famoso Pico do Itacolomi, o ponto mais alto da cidade com 1.772 metros de altitude e que antigamente era um ponto de referência para os viajantes da Estrada Real. Ali é possível conhecer a represa e o Mirante do Custódio, também o Museu do Chá, a Capela de São José, o centro de visitantes que era a Fazenda José do Manso do século XVIII e uma das únicas 3 construções de arquitetura paulista de Minas Gerais e primeiro prédio público do estado. Bem, pequeno ser respirante, chegamos ao fim. Eu ainda vou para Ouro Preto mostrar todas essas coisas presencialmente para vocês. Anota aí. Enquanto isso, aqui fica a grande pergunta. Entendeu que Ouro Preto é a melhor cidade do Brasil? Eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Comenta aí o que você mais gostou de descobrir e se quiser complementar o conteúdo, use os comentários à sua vontade. E se você gostou do vídeo, passa ele adiante. Se você não gostou, azar é o seu, assistiu até aqui pra quê? Por hoje é isso, pessoal. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima.